Sabe, quando a gente olha para uma construção, seja uma casa simples ou um arranha-céu gigante, logo pensamos na fundação, né? No concreto, no aço. Mas e se o alicerce mais importante de todos não fosse nenhum desses? E se ele fosse invisível, mas sustentasse tudo? A segurança de quem está ali botando a mão na massa. Vamos mergulhar nessa história para entender como essa ideia evoluiu. Pois é, essa pergunta aí é o que vai guiar toda a nossa conversa. O que vale mais, afinal? A estrutura de pé ou a pessoa que a colocou ali? Porque, olha, por trás de cada tijolo, de cada viga, tem gente. E a história mostra, sem dó, que nem sempre a proteção dessas pessoas foi a prioridade. Para a gente entender as regras de segurança de hoje, que parecem tão normais, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Voltar para uma época em que o ambiente de trabalho era a terra de ninguém, um verdadeiro caos. E pode apostar, cada norma que a gente tem hoje foi escrita com as lições duras de um passado bem, mas bem perigoso. Pensa só, a Revolução Industrial mudou o mundo, né? Mas a que custo? O custo humano foi altíssimo. Imagina o cenário: lugares abafados, sem ventilação nenhuma, jornadas de trabalho exaustivas e máquinas sem qualquer tipo de proteção. Era um convite ao desastre. Nessas condições, acidente não era se ia acontecer, era quando. E sair desse caos para chegar em alguma ordem não foi da noite para o dia, não. Foi uma luta. Começou lá atrás, com figuras geniais como Ramazzini, que foi o primeiro a sacar que certas doenças tinham tudo a ver com a profissão. Levou décadas de acidentes e muita pressão para a primeira lei de proteção surgir, lá na Inglaterra. Aqui no Brasil, o primeiro grande passo mesmo veio com a CLT, só em 1944. Foi ela que botou no papel a base de tudo. Só que a CLT era o pontapé inicial, sabe? Ela disse o que precisava ser feito, mas não o como. Pensa bem, como se garante a segurança de quem trabalha nas alturas ou de quem mexe com eletricidade? São riscos totalmente diferentes. Faltava um manual de instruções para cada situação, e foi aí que o jogo começou a ficar mais específico. E esses manuais de instrução são as famosas NRs, as normas regulamentadoras. Elas são o passo a passo da segurança. Detalham o que fazer, qual equipamento usar, as condições mínimas para garantir que o trabalho seja feito e que todo mundo volte para casa inteiro no fim do dia. E olha, não é sugestão não, é lei. Tem que cumprir e ponto final. Na construção civil, então, tem umas NRs que são, nossa, essenciais. A NR18 é praticamente a bíblia do canteiro. A NR35 foca num dos maiores receios de todo mundo, trabalho em altura. Já a NR10 lida com os perigos da eletricidade. E, amarrando tudo isso, tem a NR01, que é tipo a norma-mãe, sabe? Ela dá as diretrizes gerais para todo o resto funcionar. E é aqui que a gente chega num ponto-chave, que a NR01 deixou bem claro. Segurança não é uma rua de mão única, onde só a empresa tem que se preocupar. Pensa numa grande engrenagem. Todo mundo tem que girar junto. É um dever compartilhado. Todos no canteiro têm sua parte nessa responsabilidade. O nome técnico para isso é responsabilidade solidária. Parece complicado, mas a ideia é simples. Se uma empresa terceirizada pisa na bola com a segurança, a responsabilidade também pode ser da empresa contratante. É aquilo, no canteiro está todo mundo no mesmo barco, e todos são responsáveis por mantê-lo navegando em segurança. Essa divisão de tarefas tem que ser cristalina. De um lado, a empresa. A obrigação dela é criar um ambiente seguro, dar treinamento, fornecer os equipamentos, informar sobre os riscos. Do outro lado, o trabalhador. A parte dele é seguir as regras, usar o equipamento corretamente e, o mais importante, ser um guardião da segurança. Olhar por si e pelos colegas. Essa ideia de ser um guardião é tão séria que existe uma ferramenta poderosa na mão do trabalhador, o direito de recusa. Isso dá poder de verdade. Se alguém vê um risco grave, daqueles que dá um frio na espinha, não só pode, como deve parar o que está fazendo e avisar o superior. É a prevenção na sua forma mais pura, acontecendo ali, na hora. Ok, já vimos a história, já entendemos as regras, mas e na prática? Como é que isso tudo vira ação no dia a dia do canteiro? E, mais importante, o que acontece quando essa engrenagem falha? Bom, a primeira coisa a entender é que existe uma hierarquia, uma ordem de importância. No topo da pirâmide está a proteção coletiva. Pensa comigo, é muito mais eficiente instalar um guarda-corpo que protege todo mundo do que dar um cinto de segurança para cada um, certo? Essa é a prioridade máxima. Depois vem as medidas administrativas, treinar equipe, sinalizar as áreas de perigo. E só lá na base da pirâmide, como último recurso, é que entra a proteção individual.
E é exatamente aqui, nesse último degrau, que entram os famosos EPIs. Capacete, luvas, botas, cinto, todo mundo conhece. Eles são vitais, claro, mas o pulo do gato é entender que eles são a última barreira. Eles não acabam com o perigo, apenas protegem do impacto. A segurança de verdade, aquela que evita o acidente, está nos passos que vêm antes. E se tudo falhar? Aí o buraco é mais embaixo. As consequências são pesadas e vêm por todos os lados. Tem a parte administrativa, com multas que doem no bolso, tem a trabalhista e a civil, com indenizações que podem ser altíssimas, e a pior de todas, a criminal. Aí a conversa muda de figura. Negligência pode virar processo por lesão corporal, ou, no pior dos casos, homicídio. Mas essa história não termina aqui no presente. Pelo contrário, a tecnologia está virando essa página e escrevendo um capítulo totalmente novo. O futuro já chegou e ele está transformando o canteiro de obras num lugar inteligente, conectado. Bem-vindo à era da segurança 4.0. A mudança de mentalidade é gigante. Antes, a segurança era reativa, certo? Acontecia o acidente, aí se corria para ver o que fazer. Agora, a pegada é outra, ser proativo. É usar a tecnologia para enxergar o perigo antes que ele apareça e neutralizar o risco antes mesmo que ele vire um problema. Isso não é papo de filme de ficção científica não, viu? Já é realidade. Estamos falando de um capacete que percebe uma queda e liga para a emergência sozinho. De uma máquina que para na hora se uma pessoa entra onde não devia. E o mais incrível, planejar a obra no computador e já identificar todos os pontos de risco antes de colocar o primeiro tijolo. Isso sim é prevenção no nível máximo. No fim das contas, a gente roda e volta para o começo de tudo, para aquela ideia central. O alicerce mais importante não é o de concreto, é o respeito pela vida de quem está ali construindo. Quando o setor inteiro abraça essa filosofia, ele não só fica mais seguro e eficiente, ele cumpre a sua verdadeira função, construir o futuro sem destruir vidas no presente. Então, fica essa reflexão. Aquela velha ideia de que segurança é custo, já era. Hoje está claro que é o melhor investimento possível. A grande questão agora é, o que estamos fazendo hoje, na prática, para construir um futuro onde um acidente de trabalho seja algo impensável, um risco zero? Porque a jornada, essa está só começando.